A gente vai falar sobre produtividade e priorização. E a ideia surgiu lá no maio desse ano. Eu escrevi esse conteúdo aqui para dividir com o time de liderança na ocasião. E eu acredito que é um ótimo conteúdo para a gente dividir com todo mundo agora, que a gente vai começar um novo ano e vai começar novos desafios, tá? Ainda mais nesse ambiente remoto que a gente se encontra. Então, o que significa priorização, né? Tem um cara que eu sou muito fã, o Napoleon Hill, e ele fala assim: para vencer é preciso ter algumas qualidades. Primeiro, a clareza de propósitos. Tem que saber o que você quer, né? Então, segundo, você tem que ter conhecimento do que se quer. Então não basta saber o que você quer, você tem que saber o que você tem que fazer para chegar lá. E um desejo insaciável de alcançar seu objetivo. E a gente só consegue conquistar essas coisas com determinação e organização, tá? Então a nossa ideia de hoje é que a gente saia daqui com algumas dicas para melhorar a nossa gestão de tempo pessoal, não só gestão de tempo, mas gestão de atividades, como eu espero que ajude até a vida pessoal de vocês, tá? Então, por onde a gente começa? Qual é o primeiro passo quando a gente for falar de priorização? Qual é a forma? Por exemplo, beleza, eu sou procrastinador, eu sou bem mandrião, eu sou desorganizado, eu mato o meu tempo, sei lá, eu deixo de fazer as coisas porque eu quero jogar videogame, eu não sei. Por onde eu começo? Então tem uma listinha de passos rápidos pra gente poder sair desse movimento de inércia aí, né? Então, por onde começar pra gente ter essa vitória, essa mudança de paradigma na vida? Primeira coisa é assim, ó, haja imediatamente. Dê o primeiro passo. E aí, muitas vezes, a gente considera um objetivo muito grande como inalcançável. Só que, na prática, tudo que a gente precisa fazer é dar o primeiro passo. Para depois dar mais um passo. Para depois dar mais um passo. Tá? Não se conquista nada de uma vez. A gente não vai chegar a R$ 1 milhão, a não ser que você jogue na Mega Sena, né? E ganhe de primeira. Né? Você não vai ganhar R$ 1 milhão sem ganhar os primeiros R$ 10. Você não vai conseguir chegar no faturamento de R$ 10 mil por mês sem ganhar primeiro R$ 1.000 por mês. Você não vai conseguir terminar 3 atividades sem terminar primeiro a primeira atividade. Tá? Então, quando a gente tem uma coisa muito grande para conquistar, uma atividade muito grande para resolver, qual que é a primeira coisa a se fazer? Dar o primeiro passo. Né? Tem um dos caras aí que eu sigo bastante, ele fala que não é preciso correr, basta andar na direção certa. Porque quando você corre na direção errada, você está indo mais longe do seu objetivo. Então não tem que correr, tem que andar, só que ter certeza que está andando na direção certa. Então deu o primeiro passo. O segundo ponto, depois de você dar o primeiro passo, é desenvolver hábitos de sucesso. Tá? E o que significa desenvolver hábitos de sucesso? Significa estabelecer prioridades, entender que a motivação não vem, você não tem que esperar ficar motivado para fazer as coisas. Isso aí é mó bullshit que já disseram para vocês. Se alguém disse, não, você tem que ter motivação, meu ovo. Tá? O que vocês têm que ter é disciplina para começar. Porque a motivação vem quando você começa. O nosso cérebro ele funciona com dopamina. Quando você começa a superar os primeiros desafios, o nosso cérebro é disparado com uma carga de dopamina. Essa carga de dopamina ela tem um efeito de recompensa. E aí você quer produzir mais e quer conquistar mais. Então a motivação vem quando você começa. É muito importante isso. Isso aqui é neurociência total. Vocês podem confirmar aí com médicos e tudo que vocês quiserem. A motivação não vem. Tá? Isso aí não existe. Isso é coisa de vagabundo que gosta de ficar tirando o corpo da jogada. A motivação a gente faz, a gente corre atrás. Isso é bem importante, tá? E principalmente conseguir se concentrar na sua tarefa mais importante. E a gente vai falar daqui a pouquinho como priorizar a importância das tarefas. Terceiro, desenvolva o vício positivo. Só tem uma forma de você tirar um hábito ruim da sua vida. É substituindo ele por um hábito bom. Tá? Existe um ciclo, né? Quando você de um hábito, né? Você tem um gatilho, você tem a execução do seu hábito e a recompensa, né? Então o pessoal que fuma tem um gatilho
E aí vai lá e fuma. E o fumar, a nicotina traz a recompensa. E aí o cara fica nesse ciclo de gatilho, execução, recompensa. O segundo termo eu não lembro exatamente o nome na teoria, mas é gatilho, ação, recompensa. Gatilho, ação, recompensa. Gatilho, ação, recompensa. Como é que a gente troca um hábito? A gente troca a ação para manter a recompensa. Por que muitas pessoas falam assim, eu só fumo quando eu bebo? Mas bebo, né? Porque o cara tem a ação é beber, o gatilho é beber, a ação é fumar, a recompensa é se sentir feliz. Então, o cara quer parar de fumar? Para de beber. Troca o gatilho. Então, desenvolver um vício positivo é a gente substituir hábitos ruins, vícios ruins por vícios bons. Eu tenho o hábito de ficar sempre na cama meia hora a mais do que o despertador. Porque eu boto o despertador meia hora mais cedo. Cara, por quê? Porque eu quero a recompensa de me sentir melhor. De repente troca esse hábito. De repente bota o despertador meia hora antes, então, para você acordar naquela hora mais cedo. Você trocou o gatilho, manteve a ação, mas manteve a recompensa. Então, tudo isso a gente pode abordar também, né, como uma das formas de começar. Use os 3Ds na vida, próximo passo. Então, o que são os 3Ds? É decisão, disciplina e determinação. Então, quando você quer fazer alguma coisa, e aí são camadas mais superficiais, né? Existe um cara chamado Golden Circle, que como que eles chamam de círculo dourado, e esse círculo dourado tem 3 níveis, tá? No nível mais externo, você decide. Então, por exemplo, vou parar de fumar, né? Cara, que legal. Por que é difícil parar de fumar? Porque às vezes falta a determinação quando bate aquele rebote. E assim, todo mundo tem. A Ju parou de fumar há 15 anos, 12 anos, sei lá. Ela tem vontade de fumar até hoje. Quem já fumou sabe que é assim mesmo. Só que a Ju nunca mais botou um cigarro na boca. Por quê? Porque a determinação de garantir que a disciplina dela de não fumar seja restabelecida. Tá? E aí o sexto ponto, pra gente entrar já nas metodologias práticas, o sexto ponto é: cria a imagem daquilo que você quer. Cria a imagem. Porque quando você visualiza, aquilo se torna real. Tá? Então isso é uma coisa que eu uso muito na minha vida, é uma coisa que vocês deveriam usar para tudo, e não é só para o trabalho, é para a vida pessoal. Entendeu? Então você quer emagrecer, usando o exemplo do Alisson ali, cara, se visualiza magro, forte. Você quer se visualizar como profissional melhor, se visualiza ali na posição do líder técnico, se visualiza na posição do CTO, se visualiza rodando uma empresa, se visualiza fazendo algo. Você quer jogar um esporte, você quer, sei lá, aprender a jogar xadrez, se visualiza lá no meio do gambito da rainha lá, entendeu? Essa é a questão. Se visualize, sabe? Quando você tô querendo comprar uma casa. Começa a pensar na casa, como é que você quer ela. Tá? Começa a ver a casa. Porque não é porque isso vai trazer good vibes e daí o universo vai se conspirar. Não. É porque você começa a ter determinação naquilo que você quer. Você visualiza o que você quer, você concretiza o que você quer. Fica muito mais fácil perseguir um objetivo que você sabe onde está. Beleza? Então esses são os pontos principais aqui que a gente tem que abordar. Por onde começar? Ô Daniel, um monte de coisa e tal. Leia novamente o número 1. Dê o primeiro passo. Você não precisa sair daqui dessa palestra hoje desenvolvendo as 6 coisas ao mesmo tempo. Dê o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Por exemplo, tome uma decisão. Tome uma decisão. Eu pergunto para vocês, qual é a uma decisão que vocês vão tomar hoje que pode afetar a vida de vocês daqui a 10 anos? Uma única decisão. Qual é o passo mais simples que você pode fazer hoje? Que você pode fazer hoje, que pode te levar na direção certa de onde você quer estar daqui a 10 anos. Seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja num relacionamento. Então comece pelo primeiro passo. Mas vocês tenham a visualização do todo. Então por que eu comecei por esse slide? Para vocês visualizarem o todo. Tá? Isso aqui ajuda a gente a enxergar o todo. E aí qual que é a dica de ouro? Passe tudo pro papel. Passe tudo pro papel. Não existe uma forma melhor da gente saber o que quer, saber para onde vai, passar para o papel. E passar para o papel, gente, eu não tô falando um caderno, né? Eu tô falando anotem.
Então, se vocês usam uma fitinha no mindinho, se vocês escrevem na palma da mão, se vocês usam lá o Todoist, lá que eu uso esse software para me ajudar no meu controle pessoal, se vocês usam o Google Keep, se vocês usam o Evernote, o Microsoft OneNote, se vocês rabiscam na parede do quarto, não tem problema, tá? Anotem tudo. E anotem, tomem o hábito de anotar na hora que acontece, na hora que vem a ideia. Tá? É muito comum a gente ser bombardeado de ótimas ideias e aí você sai do cômodo que você tava. Beleza, eu lembrei do negócio que eu vou anotar quando eu chegar no escritório ali. Aí você chega lá e você não lembra mais o que é. Porque é assim que o nosso cérebro funciona. Tá? Então tenha uma forma, eu ando sempre com o celular pendurado na cinta, qualquer coisa que eu lembro eu abro minhas anotações e anoto para poder garantir que eu não vou esquecer. Tá? Tem aqui uma citação que eu coloquei aqui, que uma das piores formas de se usar o tempo é fazer muito bem uma coisa que não precisava ser feita agora. Não tem um jeito pior de desperdiçar o tempo. Tá? Então pensem nisso. Muitas vezes nós estamos fazendo alguma coisa muito legal e que não vai ter efeito nenhum prático nos objetivos do dia que a gente tem. Tá? Então se a gente colocar no papel, a gente consegue organizar a nossa priorização de forma a garantir que a gente vai estar na melhor, cumprindo com o melhor que a gente pode no nosso dia. Uma das coisas mais legais que tem é o princípio de Pareto, né? Então, o princípio de Pareto ele serve para várias coisas da vida. O princípio de Pareto ele funciona nos negócios. Então, o que o princípio de Pareto diz? É a famosa regra do 80-20. Vocês devem ter ouvido falar, talvez, em alguns casos. A regra do 80-20 diz o seguinte, aqui nesse caso, Pareto aplicado às atividades. 20% das suas atividades do dia, em geral, representam 80% dos resultados que vocês precisam entregar. Tá? E aí nós não estamos falando de tempo, não estamos falando... Até se aplica também. É uma regra bem geral, assim, tem poucas exceções. Quando você está numa empresa, 20% dos serviços representam 80% da receita. 20% dos clientes em geral trazem 80% dos lucros. 20% dos produtos representam 80% do volume de vendas. Isso aí se aplica a tudo quanto é lugar. Vocês vão ver dezenas de lugares, centenas de lugares. Todo mundo vai falar do 80-20. Todo mundo vai falar do... Bom, qual que é o Pareto aplicado ao nosso negócio? E nas atividades também funciona assim. Em geral, 20% das atividades representam 80% dos seus resultados. E o que isso significa? Significa que a gente tem que prestar atenção em quais tarefas vão representar o maior resultado do dia. Vamos falar de código. Nós estamos aqui numa maioria de desenvolvedores. Eu tenho que implementar aqui essa funcionalidade, depois eu tenho que refatorar uma classezinha, depois eu tenho que ajustar o CSS, daí eu tenho lá 10 atividades. Tá? Só que as duas primeiras são relativas a código. As outras são mudanças cosméticas ou refatoração. Qual é o nosso gatilho mais comum nesse caso? Eu incluso. Tá? Eu tenho que lutar com isso todo dia também. Mas qual é o nosso gatilho mais comum? Cara, tem 10 tarefas, deixa eu matar isso aqui tudo, blá, 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 blá. Eu mato 6 tarefas aqui na primeira parte da manhã e eu vou ficar só com 4 agora para terminar. Dessas 4 demoram 4 dias. Então o que a gente fez? A gente resolveu coisinhas bobas primeiro, que não tem tanto impacto no resultado, e deixou de resolver o que realmente precisava. Deixou de resolver o que realmente ia gerar o resultado. Então é muito mais fácil a gente adiantar toda a parte de código e poder liberar para alguém fazer um teste lá de back-end, e seja lá o que for o cenário, primeiro, e depois mexer nas coisas pequenas. Tá? Então a regra do Pareto aplicada aqui à nossa gestão de prioridade é: resista à tentação de resolver pequenas coisas primeiro. Resista à tentação. É muito tentador. Porque, lembra que eu falei da dopamina? Conforme você vai dando check nas tarefinhas, o nosso cérebro entende como bom. Porque eu já chequei 5 tarefas. Só que, na prática, a gente não cumpriu 50% da atividade. A gente tem que treinar o nosso cérebro para habilitar ali a dopamina, para dar o trigger da dopamina na hora que a gente cumprir as porcentagens da tarefa. Não na hora que a gente vê um checklist cruzado. E de novo, é neurociência de novo aplicada. A hora que a gente completa uma tarefinha, a gente recebe uma descarga de dopamina.
fato, tá? Testado, comprovado, né? Cientificamente. Então a gente tem que resistir a essa vontade de só ficar marcando coisas por marcar. A gente não pode fazer a festa do checklist, entendeu? A gente tem que ter foco no resultado. Tá bom? Isso é bem importante. Pense nas consequências de fazer algo ou de não fazer algo. Pense sempre nas consequências entre fazer algo e não fazer algo. Porque há consequências dos dois lados. Não, eu decidi que eu vou começar pelo... Sei lá, eu vou começar formatando a minha palestra, ao invés de revisar o conteúdo. Pô, mas o que é mais importante? Eu chegar aqui, tá com a palestra bonitinha, ou é eu chegar aqui e não saber o que falar? Pensa as consequências. Não, mas olha que bonito, porque tá gravado, né? Vai aparecer lá o slide no YouTube, tem que estar bonito. Cara, foda-se, daí você não sabe o que você tá falando. Né? Então, pense nas consequências de cada atitude. Existe uma lei da eficiência forçada, que é o nome. A lei da eficiência forçada diz o seguinte, ó. Nunca haverá tempo suficiente para fazer tudo o que você precisa. Uma pessoa com um checklist vazio é uma pessoa negligente. Todo mundo sempre tem uns pepinos para resolver. Todo mundo sempre tem umas buchas pendentes. Sempre. Tipo, a minha lista pessoal sempre tem uns 15, 18 itens. Varia um pouco assim, o tamanho de coisas que eu não consegui resolver. E que foram passando de um dia para o outro. Tá? É normal. Todo mundo tem uma lista. Então não sonhem com o dia em que vocês vão limpar o checklist de vocês, porque isso não existe. Porque se chegar nesse ponto, quer dizer que vocês estão negligenciando alguma coisa muito importante. Tá? Porque nunca haverá tempo suficiente para se cumprir tudo o que você precisa. No entanto, essa lei da eficiência forçada, ela fala o seguinte: sempre haverá tempo para fazer o mais importante. Não é verdade, porque eu tô aqui fodido, eu tô com 3 tarefas muito importantes, e daí, aí de repente a Rafaela cai de cara e quebra os dentes. Eu vou dizer assim, não vou levar ela para o hospital, porque eu tenho que terminar aqui o code review. Não, cara, isso é mais importante, eu vou parar tudo e vou levar a criança para o hospital. Entende? Porque é mais importante, eu não arrumei tempo. Eu arrumei tempo. Então a lei de eficiência forçada diz, sempre haverá tempo para resolver o mais importante. Ou seja, o que é mais importante vai te obrigar a parar o resto e fazer o que é mais importante. E tudo bem. Uma vez que a gente entende que tá tudo bem, a gente consegue lidar melhor com as consequências. A gente não fica com aquela sensação de frustração. A gente não fica com aquela sensação de impotência, aquela sensação de ineficiência, que é muito comum. Tá? Então aqui a frase desse slide é: pensar nos projetos em longo prazo melhora a tomada de decisão em curto prazo. Ou seja, quando eu sento aqui no domingo à noite, e eu faço isso, nós já vamos ver no slide ali, quando eu sento aqui no domingo à noite e planejo a minha semana, eu consigo durante a semana tomar decisões muito melhores para qualquer coisa que saiu do meu planejado. Porque sempre tem. Sempre tem. Pegando as pessoas de gestão aqui, que tem mais decisões para tomar, pega o Alisson, pega o Léo, a Lélia, o Oscar. Sempre tem bucha. Aliás, o nosso dia a dia é resolver bucha. 100% do tempo. 100% do tempo. Se eu tenho que fazer alguma tarefa de programação, alguma tarefa procedimental, eu tenho que fazer de noite ou de fim de semana. Durante o dia, eu passo o dia resolvendo pepino. Nossa, Dani, você está reclamando? De forma alguma. Tanto que eu aceito isso de coração aberto. Porque é o nosso trabalho. É o nosso trabalho. Tá? O desenvolvedor vai passar o dia desenvolvendo e vai ter bug, vai ter biblioteca que não instala, vai ter erro de compilação. E aí muitas vezes o desenvolvedor acha, não, hoje o dia foi ruim porque eu só tive pepino. Amigona, é assim. É pepino. Então o normal é o caos. O normal é o caos. O normal é a bagunça. Tudo suave, tudo dá certo é exceção. Aliás, quando tudo der certo, confere, porque tem alguma coisa errada. Né? Um monte de desenvolvedor que já ouviu, né, aquele negócio. Se compilou de primeira, confere que tem um bug. Porque o normal é dar problema. E não é dar problema no teu código, é dar problema em qualquer coisa. Caiu o servidor do Google. Algumas semanas atrás eu fui dar aula quarta-feira, não entrava lá, entendeu? Deu Google, entrou, depois de um tempo o Google derrubou a aula. Daí, meu Deus, o que aconteceu, né? O Google caiu no mundo inteiro. É problema atrás de problema. Tá? Então, dado isso, o que a gente pode fazer para minimizar isso? Pensar em longo prazo.
Ô Dani, quanto é a longo prazo? Depende do teu horizonte, depende do teu contexto. Quando eu tô planejando as tarefas da semana, sexta-feira pra mim é longo prazo, quando eu tô lá no domingo à noite. Se eu tô planejando a minha tarefa do dia, e eu tô de manhã cedo ali, às 9 horas da manhã, planejando a minha tarefa, 5 horas da tarde é longo prazo. Então tudo depende do teu contexto, do teu horizonte. Mas sempre tentem pensar no todo, planejar o todo. Eu faço essa analogia, o Alisson sempre pegou no meu pé, que eu faço a analogia do xadrez com tudo, né? O Alisson sempre dá risada, mas assim, ó, pensem que vocês estão jogando xadrez. Pensem que vocês estão jogando xadrez, então vocês vão mover aqui essa peça. Essa peça vai gerar uma consequência. O cara tem mais 16 pedras lá pra mover depois que você moveu a tua peça. Das 16 pedras que ele mover, qual é a tua resposta para cada uma delas? Você tem que pensar em tudo. Programar é tipo jogar xadrez. Eu vou fazer esse if aqui, eu vou fazer esse else, e quando chegar lá na frente, tal coisa vai acontecer, tal exception pode dar, então eu já vou capturar a exception. Troca isso por, entendeu? Por peças de xadrez, você tá jogando xadrez. Então essa analogia é muito importante. A gente tem que prever os movimentos da frente. Ah, Dani, mas não dá para prever com clareza. Claro que não. Mas você consegue prever os cenários mais comuns. Você consegue prever pela tua experiência o que já aconteceu. Então você pensa a longo prazo e deixa mais ou menos um plano A, B e C ali, mais ou menos na mão, não precisa entrar em detalhe. E aí vocês vão ver depois que quando vocês forem ter que tomar decisões a curto prazo, vocês vão ter muito mais facilidade, porque vocês já previram vários cenários. Tá? Isso é muito importante, beleza? O próximo slide são 3 perguntas-chave que a gente deve se fazer quando for pensar numa atividade. Tá? Quais são as 3 perguntas-chave que eu me faço todo dia? E eu faço mesmo essa pergunta todo dia. Quando eu vou fazer minha lista de tarefas, todo dia eu me pergunto essas perguntas. Quais das minhas atividades trarão os melhores resultados? Primeira pergunta. Então, lembra que eu falei lá atrás, né? O Pareto, o 80-20, quais são os 20% de atividades que vão significar os 80% de resultado do meu dia? Então, quais das minhas atividades trarão os melhores resultados? E aí você vai pensar, bom, eu tenho essas 10 atividades para fazer, quais delas têm o melhor impacto? Isso por si só já vai ajudar vocês a priorizar, sem precisar perguntar pra mim, sem precisar perguntar em casa pro marido, pra esposa, sem precisar perguntar pra alguém, o que você acha? Porque a gente já vai ter o bom senso ali e o conhecimento pra matar a maioria das respostas, o que vai dar mais resultado prático. A segunda pergunta, o que só eu posso realizar com qualidade que vai fazer diferença? O que é que eu tenho que fazer que se eu delegar pra Juliana fazer, não vai ficar bom? Por exemplo. Né? Então, eu preciso dar uma palestra de produtividade. Eu já li, sei lá, 40 livros a respeito, 20 só nesse ano. Eu tenho condição de responder alguma pergunta fora da curva e tal, mas eu poderia delegar para a Juliana assim, ó, decora essa apresentação e faz. Ela ia dar palestra muito bem porque ela conhece o tema para ela, mas ela não ia fazer da mesma forma que eu. Então a pergunta, o que só eu posso fazer? Então hoje era eu que tinha que estar aqui fazendo essa palestra, por exemplo. Tá? O que só eu posso realizar com qualidade para fazer grande diferença? Então vocês têm que se perguntar isso. Ô Dani, mas eu sou só um dev e eu não posso delegar. Claro que você pode. Claro que você pode. Você pode dizer assim, olha, essa tarefa aqui eu não vou conseguir cumprir, eu tô com um bloco, e quem pode me ajudar? Aí o que você está fazendo é delegando a responsabilidade de assignar, né? Fazer um assign de uma pessoa para essa tarefa. Você está delegando a responsabilidade da decisão. Você está delegando. Fala assim, cara, eu acho que eu vou bater cabeça aqui nessa tarefa, ou então eu tô com uma dúvida, eu preciso de ajuda. Você está delegando a responsabilidade para alguém te ajudar. Então você delega. Se você for, se eu for fazer isso aqui, eu vou fazer, e eu não entendo o contexto, não entendo lá de Crystal Reports, pegar um negócio bem velho, pra gente não precisar, não ter nenhum paralelo com o que a gente faz. Não entendo de Crystal Reports aqui, eu preciso de alguém que me ajude, eu não entendo nada dessa porra. O que eu faço? Não tem, cara, você vai ter que fazer. Bom, mas você teve a oportunidade de delegar a responsabilidade. Então, o que só eu posso fazer que vai ter uma grande diferença? A grande diferença de um desenvolvedor muitas vezes não, vou fazer esse código, então vou pedir ajuda pro fulano, eu vou procurar ajuda em tal lugar. Tá? O que só eu posso realizar com qualidade pode fazer grande diferença. E aí,
a tarefa final, a pergunta final é: qual é a tarefa mais importante que eu preciso encarar agora? E veja que eu não estou falando da tarefa que dá mais resultado, eu não estou falando da tarefa que eu faço com mais qualidade. Eu estou falando qual é a tarefa mais importante que eu preciso encarar agora. Ou seja, é a tarefa importante e urgente. Tá? Então, isso conta muito. A urgência tem um fator muito relevante na hora de priorizar. E aí tem uma citação aqui de Goethe, né? Ali de Pomerode, brincadeira, né? Com os alemães, mas assim, ó, as coisas mais fundamentais nunca devem ficar à mercê das coisas que não fazem diferença. Tá? E lendo aqui parece óbvio, gente, mas eu quero que vocês façam uma reflexão de 1 minuto aí depois. Quantas coisas a gente deixa de fazer por dia porque está preocupado com a besteira? Isso não é um pecado. De novo, todo mundo faz isso. A gente perde muito facilmente o foco quando a gente está envolvido dentro de uma situação. Por isso que esses exercícios ajudam a gente a sair um passinho para trás e olhar de fora. Tá? Então, as coisas mais fundamentais nunca devem ficar à mercê das coisas que não fazem diferença. A gente vai falar um pouco sobre procrastinação criativa. Tem um ponto, pessoal, da psicologia que fala o seguinte, e eu concordo totalmente. Todos nós somos procrastinadores crônicos. Todos nós somos procrastinadores crônicos. Todos nós. Não tem, não, eu não procrastino. Mentira. Tu tá procrastinando em encarar a verdade, isso sim. Tá? Todo mundo procrastina o tempo todo. Isso é normal da natureza humana. A gente sofre de uma condição que já foi... Tem vários nomes, um dos nomes mais conhecidos é síndrome do estudante. Quando você tem um prazo para fazer algo, o nosso cérebro faz de tudo para que a gente vá fazer aquela tarefa para entregar no prazo. Então, por que síndrome do estudante? Porque assim, o professor dá um prazo para fazer um trabalho. Ó, você tem um trabalho para entregar até sexta. Cara, pouquíssimas pessoas vão começar o trabalho na segunda e fazer 20% do trabalho cada dia para chegar na sexta e entregar o trabalho. Todo mundo vai fazer esse trabalho quinta-noite, meia-noite, pra fazer até as 3 da manhã, para daí 5 para 7 antes da aula dar aquele tapinha e dar o exportar para PDF. E daí o que acontece? Dá mais uma semana, tá bom, vai, fica para sexta que vem. Ninguém vai relar na porra do trabalho até a próxima quinta de madrugada de novo. Porque é assim que a gente é. Os seres humanos, tá? Todos nós. Com algumas raras exceções. Mas essas pessoas são tão chatas que não vale a pena citar. Né? Então, todo mundo é assim. Porque isso faz parte da vida. Tá? Isso faz parte da vida. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Vamos usar, porque é um superpoder, né? Todo mundo tem o superpoder de calcular a estimativa na cabeça. Né? Tipo, vou fazer lá, porque eu sei que se eu fizer quinta-noite, né? Isso é inconsciente, tá? Na maioria das vezes. Então, a gente pode usar esse superpoder a nosso favor. A gente pode usar esse superpoder no que a gente chama de procrastinação criativa. Ou seja, você escolhe o que você vai procrastinar. Daí quando você toma o controle disso, você se liberta da sensação de fracasso, da sensação de frustração. Então, o que a gente faz para fazer isso? Quando a gente tem aquela lista de tarefas que a gente tem para fazer, eu tenho várias tarefas para hoje. Eu olho assim, ó, com muita tranquilidade na minha lista e falo assim, isso aqui eu não vou fazer agora, isso aqui eu não vou fazer agora, isso aqui eu não vou fazer agora. Vou fazer o resto. Por quê? Porque se enquadra em alguns critérios que a gente vai falar, mas eu estou decidindo que eu vou procrastinar. Lembra que eu falei que ninguém tem uma lista de tarefa limpa? Ninguém tem um backlog limpo? Isso não existe. Todo mundo tem uma lista de tarefas que procrastinou. Só que muitas vezes nós somos apegados às decisões erradas para procrastinar alguma coisa. A gente acaba procrastinando coisas importantes. E é aí que a gente se sente improdutivo. Tá? Então, quando a gente prioriza a nossa lista de atividades, nossa lista de pendências, e decide o que vai ser procrastinado, a gente está no controle. Tá? Então, primeira dica para resolver a questão. Não ache que você vai parar de procrastinar. Isso não é certo. Mas comece a entender que você vai procrastinar o que pode ser procrastinado. De repente, vocês vão ver que depois de algumas semanas, depois de alguns meses, vocês vão estar conseguindo dar conta do dobro de atividades. Do dobro. E assim, eu tenho métricas que eu tiro. Eu sou nerd a esse ponto. Eu tiro métrica das coisas que eu faço todo dia. No meu Todoist lá, que é o softwarezinho de lista, né? Ele faz uma gamificação bem legal. Eu comecei com a meta de 30 tarefas por semana. Lá quando eu comecei a usar esse software.
Em março, eu acho. Eu tinha dificuldade de cumprir 30 tarefas. Eu tinha dificuldade de cumprir 30 tarefas por semana. Porque, porra, é 5 por dia e tal, né? 5 por dia de semana e tinha mais 5 ali que era uma folga, que o software deixa uma margem. Eu tenho cumprido entre 55 e 65 tarefas por semana agora. E meu dia continua igual. Eu não tô trabalhando mais do que antes. Muito pelo contrário. Honestamente, agora eu trabalho menos. Agora eu trabalho menos. Não quer dizer que eu tô trabalhando menos, porque vocês sabem que eu sempre fico... Só que em vez de trabalhar 18 horas que eu trabalho antes por dia, agora eu trabalho 14. Tá bom. Tudo bem. É uma escolha minha. Mas agora eu trabalho menos. Eu me organizei a ponto de eu saber o que eu posso ou não deixar para amanhã, o que eu posso fazer. Tá? E principalmente, comunicar aos meus pares que estão esperando coisa minha. Olha, isso aqui vai ficar para amanhã. Isso aqui vai ficar para quarta-feira. Isso aqui vai ficar. Isso aqui eu não consegui fazer hoje. Isso aqui vai ficar para depois. Tá? Por quê? Porque as pessoas dependem das nossas tarefas, né? Então a gente não pode só tomar decisão sozinho, independente de quem vai ouvir, tá? Mas o fato é, procrastine de propósito. Escolha racionalmente o que vai ser procrastinado. Isso é libertador. Segundo, que eu até usei essa palavra ali embaixo, diga não ao que não é essencial. Essa também é muito boa. Não, eu preciso de um relatório que me diga quanto tempo os caras ficaram pensando para escrever a dele. Cara, isso não é essencial. Não, mas é que eu gostaria... Foda-se. Não é essencial. Né? Diga não ao que não é essencial. Isso vale na tarefa de desenvolvimento, isso vale na tarefa de QA, isso vale na tarefa... Isso vale para sua vida. Sim, aliás, isso aqui é uma briga em vários lares pelo Brasil afora, né? As esposas, os maridos chegam para o seu cônjuge e falam: olha, vamos fazer tal coisa. Não vai rolar. Porque não posso fazer isso agora. Né? Por quê? Porque eu tenho outras coisas para fazer. Não, porque antes de fazer isso aqui que você está pedindo, eu tenho que arrumar lá fora. Ou, sei lá, antes de limpar isso aqui, tem que limpar aquilo ali. Eu tenho que. Né? O que é essencial e o que não é essencial? Isso acontece em discussões domésticas. Quando você começa a dominar essa técnica, vocês vão ver que até a vida de casa de vocês vai melhorar. Tá? E o terceiro, lembra que eu venho falando o tempo todo de delegar o que é prioridade. Vocês vão definir o que não é prioridade. Porque é tão importante quanto. Vocês vão definir o que não é prioridade. Quando chegar uma tarefa... Nem tudo que a tarefa que chega na mão de vocês é prioridade. Tá? E muitos de vocês estão acostumados a receber uma carga grande de pedidos meus. Né? E aí, nem tudo é prioridade. Não é tudo que a gente pede tem que ser feito na hora. Existe uma prioridade até no que você recebe de demanda externa. Tá? Terminei meu café. Bom, então, defina o que não é prioridade ao delegar ou eliminar tarefas que não são importantes. A gente já vê que tem uma técnicazinha, chuchuzinha, para a gente usar e definir se nós vamos delegar ou até eliminar uma tarefa que não precisa ser mais feita. Tá? A dica aqui nesse slide é: livre-se das atividades sem importância para controlar seu tempo e a sua vida. Tá? Seu tempo e sua vida. Isso não quer dizer que lá na academia você pode pular o treino de perna, tá? Uma coxinha não para em pé, entendeu? Né? Fica aquela coisa fininha embaixo. Então, não. O treino de perna não é um negócio que dá para chamar de não essencial. Né? E aí agora essa é a ferramenta que eu quero compartilhar com vocês, uma delas, que é a matriz de Eisenhower. O Luan, queridão, fez pra gente no passado uma com o tema da Icarus, e eu vou compartilhar com vocês todos depois no canal ali. A matriz de Eisenhower. Eisenhower foi um presidente americano, um dos caras mais inteligentes que já passou na política mundial. E aí ele desenvolveu esse método, chamado matriz de Eisenhower. Tá? E no método da matriz de Eisenhower, você tem 4 quadrantes. Então você tem um eixo que é a importância, um outro eixo que é a urgência, tá bom? E esse aqui é um método simplificado. Ele pode servir para tomada de decisão de vocês. Eu uso isso aqui com muita frequência. Muita frequência. Hoje eu já consigo mentalmente saber onde vai cada coisa. Eu não preciso mais ficar usando o board para ficar escrevendo, para ficar colando post-it. Mas eu recomendo que, sei lá, vocês imprimam, né? E se for o caso, ou deixem isso num fundo de uma imagem para vocês poderem rabiscar, tá? Mas qual é a regra? A regra é a seguinte: primeiro quadrante
é o que é importante e o que é urgente. Tá? Então você vai pegar uma tarefa, você vai perguntar, fazer 2 perguntas para você sobre essa tarefa. Olha, hoje é dia 22 e eu tenho uma conta que vence hoje. Eu tenho que pagar essa conta que vence hoje. É importante pagar essa conta? É. É urgente pagar essa conta? No contexto do dia, é urgente. Se eu não pagar hoje, ela vai atrasar, eu vou pagar juro. Bom, então ela é importante, é urgente. Ela vai para o quadrante 1. Tá? O segundo quadrante, ele é importante, mas não urgente. Então o que você vai fazer? Agendar. Agendar para quando? Cara, sei lá, a conta não vence hoje, ela vence dia 28. Pô, eu vou agendar, eu vou botar na minha agenda dia 28 de manhã, primeira hora, pagar aquela conta. Ou seja, no dia 28, ela vai, se a gente for olhar, se essa matriz fosse ficar... No dia 28 ela passa a ser urgente. Né? Porque todo dia as coisas vão mudando. No dia 28 ela é urgente, tudo bem. Por isso que você vai fazer ela naquele dia. Porque se ela ainda não for urgente, quando você for planejar seu dia, ela vai continuar agendada, você empurra para frente. Tá? Então, essa ferramenta é uma matriz que você vai todo dia pegar essa matriz, você vai ter suas tarefas lá, e você pode ir movendo essas tarefas de lugares conforme a necessidade. Tá? Então, o segundo quadrante é urgente, desculpa, é importante e não urgente. Quer dizer que você vai agendar. Aí você tem tarefas que são urgentes e não importantes. É urgente que alguém ligue pro cliente tal. É urgente que se ligue, não vou falar a palavra alguém. É urgente que se ligue para o cliente tal e peça para ele verificar se ele recebeu a invoice para ele pagar. Porra, tem que ser eu fazer isso? Eu tô com mais 15 tarefas urgentes e importantes. Tem que ser eu a ligar pro cara? Não precisa. Delegue. Então o terceiro quadrante é delegue. Tudo que puder ser feito, que precisar ser feito na hora e que não precisar ser você, delegue. E aí, mas como é que eu sei o que é que não precisa ser eu? É aquela pergunta que a gente viu no slide passado, que diz: o que é que mais alguém, invertendo um pouquinho o viés da pergunta, o que é que mais alguém pode fazer com tanta qualidade quanto você? Porra, ligar para um cliente, na verdade eu tenho aqui nessa sala 25 pessoas que vão fazer melhor do que eu. Entendeu? Sabe? Então é isso. Delegue aquilo que não for importante para você, mas for urgente. Por quê? Porque nem sempre urgente é importante, tem uma diferença. Tá? Outro ponto para definir a importância. Qual é o resultado que isso vai gerar, positivo ou negativo? Se tiver um resultado baixo, não é importante. Não deixa de ser urgente, porque há um prazo, mas a consequência pequena é menos importante. Tá? E o quarto quadrante é quando não é nem importante nem urgente. E aqui é onde a gente acaba explodindo a cabeça das pessoas, porque a gente não pensa assim normalmente. E a regra é, cara, se não é urgente e não é importante, você não vai deixar para depois. Você vai eliminar da sua lista. E do que a gente está falando? De alguns rituais que a gente tem pessoais. Sei lá, eu gosto de levantar e enquanto estou tomando meu café, ficar lendo as notícias da capa do UOL. Sei lá, mas tá, um exemplo. E daí por isso eu preciso de meia hora para tomar café da manhã. Sei lá, um exemplo, gente. Pelo amor de Deus. Usem para qualquer coisa na vida de vocês. Mas, tá bom. Então, você está dizendo que você não pode ir meia hora mais cedo porque você tem que ler as notícias do UOL enquanto você está tomando café. É isso. É isso. Tá, mas isso é importante? Não, é que eu fico antenado com as notícias e daí na hora do almoço eu posso discutir política com os amigos. Tá, mas isso afeta seu resultado? Não, então não é importante. Tá, mas se você não lê hoje as notícias, tu vai morrer por não poder falar no almoço, não poder dar pitaco no almoço sobre a vida dos outros? Não vou. Então não é urgente. Então assim, elimine os hábitos que não são nem urgentes nem importantes. Tá? É óbvio que eu usei um exemplo bobo aqui de vida cotidiana, mas eu estou falando principalmente para trabalho, para tarefas que vocês possam ter em casa. Então, hábitos ou atividades, e muitas vezes são hábitos. Esse item, o quadrante do elimine aqui, normalmente são hábitos reminiscentes do passado, de um contexto de vida que não nos pertence mais. Tá? Por isso que é fácil de ser eliminado, porque a gente vai mudando as prioridades na nossa vida e a gente pode eliminar algumas tarefas. Tá? Então, a matriz Eisenhower,
Eu vou mandar depois para vocês um PDF bonitão que o Luan fez A4 com os quadrantes para vocês poderem usar na vida de vocês. Importante e urgente, faça agora. Importante, mas não urgente, agende para fazer numa outra hora. Não importante, porém urgente, delegue. Bota alguém para fazer agora. E se não é importante nem urgente, esquece. Esquece. Você não vai nem delegar, nem deixar para depois, você vai deixar de lado. Ah, mas é que se eu não fizer isso, ano que vem, quando eu for... sei lá, se eu não guardar tal coisa, ano que vem, quando eu for pagar o IPTU da minha casa, eu vou ter que caçar de novo. Bom, então veja, então é importante, mas não é urgente. É importante, porque vai ter uma consequência grave lá na frente. Então é importante. Pode não ser importante agora, mas lembre-se, a importância a gente mede pela consequência, pelo resultado que fazer ou não aquela tarefa vai ter em algum momento. E aí, se o resultado ou a consequência for imediata, quer dizer que é urgente. Se o resultado for futuro, quer dizer que é não urgente. Então, é fácil da gente pensar. É muito comum a gente se pregar uma peça, como é que eu vou decidir se é ou não é importante, se é ou não é urgente. E daí fica pensando em questões filosóficas pra caralho. Não, é simples assim. Cara, o que vai acontecer se eu não fizer isso agora? Ou o que vai acontecer se eu pedir pra Rafaela fazer em vez de eu fazer? Quais são as consequências? Olá, filha, vai lá no micro-ondas e esquenta o almoço. Minha filha tem 5 anos, porra. Quais são as consequências? Vai dar merda, né? Ela vai explodir a casa ou vai morrer, entendeu? Tá, então realmente é importante, eu não posso delegar. Porra, mas eu tô em reunião aqui, não dá pra fazer o almoço, são 5 meio-dia. Então eu vou ter que adiar, vou ter que agendar o almoço pra 1 da tarde. Pronto. Tá vendo? É uma decisão simples. Tudo cabe essa decisão. Tá bom? Então, essa é uma ferramenta bem bacana, eu espero que ela ajude vocês. E daí, nem tudo cabe de uma forma tão simplificada. A gente vai falar agora de uma nova ferramenta chamada método ABCDE. E daí, pode ser quantas letras você quiser, mas esse ABCDE tem uma regrinha para ser o ABCDE. Então, o método ABCDE é o seguinte: você vai, de novo, como a gente fez, lista todo mundo no dia. E aí, antes de começar, você vai dar uma letra de A até E para suas tarefas, tá? A até E. Sendo que A são as coisas mais prioritárias. Aqui a gente não está falando tanto de urgência, de importância, que ela é a ferramenta do Eisenhower. Essa aqui é uma outra forma de priorizar. São coisas que você vai ver intuitivamente, você mesmo vai cruzar nessa tarefa. O que é importante, o que é urgente, enfim, né? Mas você vai pegar suas tarefas daquele dia e você vai colocar no papel e você vai dar uma letra de A até E para cada uma delas de acordo com a importância, sendo que o A é mais importante e o E é menos importante, tá? E daí você pode fazer isso no dia, na semana, no mês, no ano. Para quem vai fazer software, você pode fazer isso para priorizar roadmap, por exemplo, tá? Qual é o impacto que vai dar no produto. Tá? E aí o método é bastante simplificado. Um item A, ele é um item fundamental. O item A é o item que você vai ter que fazer, e se você não fizer, vai dar merda, tá? Então o item A, ele normalmente é um item que vai acarretar consequências sérias, sejam positivas ou negativas, de acordo com a forma que você fizer. Se você fizer um item A meia boca, se você estudar para a prova mais ou menos, você vai chegar na prova e vai tirar uma nota baixa. Consequência grave. Se você for prestar um concurso e não se preparar, é uma consequência grave. Se você for estudar para o concurso, se você tiver uma prova do concurso e for sair de casa meia hora antes do concurso, pode acontecer qualquer problema na rua e você se atrasar e perder a prova. A consequência é grave. Então, atividades de acordo com a sua importância, que tiverem consequências sérias, tanto positivo quanto negativo, tem que ser classificadas como A. Ô Dani, mas eu tenho várias atividades que são A no dia. Então você vai pegar e você vai ordenar entre elas, botando um númerozinho do lado. A1, A2, A3 e assim por diante. Tá? Não é normal você ter muitos itens A's num dia. Não é normal. É normal você, sei lá, voltei de férias, eu tenho um monte de pepino, daí são vários itens A's. Ok. Mas mesmo assim você vai ter que escolher algum deles para procrastinar, né, criativamente, porque não vai dar conta de fazer tudo. Quando você tem uma demanda grande represada, você vai ter uma eficiência
grande em termos de concluir tarefas, mas você não vai... Uma eficácia grande de concluir, mas você não vai ter uma eficiência tão grande, você não vai terminar todas as tarefas. Então, lembre-se, itens de característica fundamental devem ser A. E se você tiver vários itens As, você numera entre eles uma ordem que você tem que encarar primeiro. Né? Item A1, A2, A3, né? Sendo que A1 é mais importante. Aí o item B é um item, é algo que você deveria fazer. Eu precisava hoje dar um retorno para sei lá quem. Precisava responder lá um e-mail. Mas assim, se você não fizer, vai ter consequências menos graves. Tá? Não são fundamentais. O item A é fundamental. Se você não fizer, deu merda. O item B não são cruciais. Eu vou dar o exemplo de pagar aquela conta. Pô, eu preciso fazer um monte de coisa aqui, mas não vai dar tempo de eu ir no banco pagar aquela conta. Cara, qual é a consequência? Eu vou pagar um jurinho lá, entendeu? Vou pagar o jurinho do boleto. Meu, ninguém vai morrer por causa disso. Então é não crucial. Então esse item B é o item aquele que é importante, mas não vai matar ninguém se você não fizer. Tá? Então a regra de ouro é nunca realize uma tarefa B antes de terminar todas as suas tarefas A. Tá? Nunca. Então você tem A, B, C, D. Nunca faça uma tarefa B antes de fazer a tarefa A. Lembra lá no primeiro slide, no segundo slide que a gente falou assim, ó, resista à tentação de resolver coisas rápidas primeiro, coisas pequenas primeiro. É disso aqui que a gente está falando. Não faça uma tarefa B sem fazer a tarefa A antes. A não ser assim, Dani, mas é que eu fiquei bloqueado porque o fulano... Porra, daí você tá bloqueado, amigo. Daí você vai pro próximo, né? Mas assim que você desbloquear, você volta. Entendem? Então é usar o bom senso, né? Porque a gente não tá preso a uma regra rígida. A gente tá usando o bom senso, a gente tá usando ferramentas para nos ajudar a definir o caminho melhor pra gente prosseguir. Então nunca faça um item B antes de terminar todas as suas tarefas A ou que você não possa fazer mais nada numa tarefa A. Aí a gente tem aqui os itens C e D. O item C é um item que é muito legal de fazer, é um item que é importante de fazer, mas assim, em última análise não vai fazer diferença alguma se você não fizer. Eu vou dar um exemplo, sei lá, do ADM aqui. Todos os dias a gente gera um report das horas do teamwork para acompanhar se o pessoal tá marcando, se não tá marcando, se tem algum problema, se a gente viu que ficou alguma coisa fora e tal. É uma tarefa importante. Assim, é interessante eu fazer isso todo dia, né? É legal, né? Mas tem dia que não dá tempo. Tem dia que não dá tempo. Tem dia que a Mara não consegue fazer. Tem dia que eu não consigo fazer. Na verdade, eu não consigo fazer. Né? Sabe? Daí não tem problema. Ninguém vai morrer se não fizer. Sim, não vai fazer a menor diferença hoje. Quando é que faz a diferença? No dia antes de pagar. Ou no dia antes de emitir as invoices para os clientes. Nesse dia faz diferença. Só que assim, qual é a consequência de eu não fazer isso agora? A consequência é que eu vou ter mais trabalho no dia 30 lá para fechar as horas. Mas assim, fez alguma diferença prática no resultado? Provavelmente não. É o item C. Tá? É o item C. O item C é algo interessante de se realizar, mas que na última análise, assim, se eu parar para pensar qual é o resultado que isso gera, nenhuma diferença negativa se eu não fizer. Vai gerar um resultado positivo, mas o resultado negativo de eu não fazer vai ser pouquíssimo ou nenhum, pelo menos nesse momento. Essa tarefa C de hoje pode virar uma tarefa B amanhã, pode virar uma tarefa A depois de amanhã. E geralmente o que acontece? Lembra? A gente vai procrastinando criativamente, a gente vai procrastinando conscientemente, vai ter uma hora que eu não posso mais procrastinar aquela tarefa porque ela é fundamental. Ela virou A. Pronto, simples, tudo certo. Tá? E aí, então o item C é aquele item que nós vamos deixar pro final do dia lá. Se não der, não deu, paciência. Tá? E o item D? O item D é legal que até casou a letrinha. O item D é tudo aquilo que pode ser delegado. Se a gente fosse cruzar a matriz do Eisenhower aqui, o item D é o que estaria no quadrante 3 lá. Tudo aquilo que não precisa ser eu para fazer. Ô Dani, de novo, cara, você tá falando delegar, eu sou só um bagrinho, cara, eu tô aqui só programando, sei lá. Delegue responsabilidades. Delegue tomada de decisão. É muito comum, nós desenvolvedores queremos tomar um monte de decisão. É sério, muito comum. Não, eu tô com um bug aqui, eu vou entrar no fórum, vou entrar no Stack Overflow, eu vou jogar no canal, mas eu vou ficar batendo cabeça, eu vou ficar. Você não tá fazendo uma atividade que vai contribuir com o resultado. Não, Dani, eu discordo, porque veja, quando eu resolver o problema, pois é, só que você não tá
você não está tomando a atividade que é gerenciar o seu tempo. Quando você perde 2 horas resolvendo um bug, além de você estar afetando todo um projeto complexo, com pessoas que estão dependendo da tua atividade, você também está acabando com o seu dia produtivo. Tá? Qual que é a regra então? Pô, quer dizer que eu peço pergunta na primeira coisa? Não. Estabelece uma meta. Olha, eu vou procurar isso aqui 15 minutos, eu vou fazer mais um teste mais 15. Se em meia hora eu não conseguir progredir, eu vou abrir o bico. Então quando a gente fala isso pra vocês, e vocês estão acostumados a falar isso pra vocês o tempo todo, não é pra ficar desmerecendo o conhecimento de vocês ou a capacidade de resolver problemas. É importante quebrar um pouco de cabeça. Mas é que tem todo um ecossistema em volta da gente que está dependendo desse progresso ou não. Tem pessoas que podem ajudar e podem ensinar, né, pra gente as dificuldades, sem que a gente precise ter todo o trabalho de pegar um conteúdo, fazer a triagem, a curadoria, absorver, assimilar e aplicar. Esse processo é demorado. Né? Então é muito comum que a gente fique batendo cabeça no problema, e quando a gente faz isso, a gente podia delegar a tomada de decisão. A gente podia delegar a priorização de tempo. Entende? Você não está delegando a tarefa assim, ó, eu não vou mais fazer isso aqui, tá aqui, ó, fulano, faz aqui para mim porque eu não vou fazer. Não é esse o ponto. A gente delega aquilo que a gente pode, aquilo que a gente tem ingerência. Qual é a ingerência que todos nós temos, dependente do cargo? O nosso tempo. A gente tem a ingerência sobre as nossas decisões de curto prazo. Todos nós. Eu posso escolher fechar aqui a live e ir embora. Eu tenho gerência sobre esse tempo. Eu posso escolher cortar o slide aqui, encerrar e mandar todo mundo almoçar. Entende? Então, a questão é, o que vocês podem delegar? Deleguem quando for o caso. Então, se eu tenho lá uma lista de bugs para resolver que eu não consigo resolver, delega a tomada de decisão, pelo menos. Ó, tô batendo cabeça aqui nesse item, eu não consigo andar. Pessoal, tá aqui a minha dúvida. Eu já esgotei minhas possibilidades. Se ninguém tiver uma sugestão para eu tentar agora, por favor, Dani, determina que alguém aí sente comigo para fazer, bota na agenda aí, e eu vou continuar aqui na mesma tarefa. Fechou. Ou então assim, ó, estou bloqueado, eu não posso fazer mais nada. Absolutamente nada. Eu não tenho o que fazer, vou ficar aqui vendo Netflix. Vou jogar Cyberpunk, porque eu ouvi dizer que é uma bosta. Né? Então, é isso. Tudo bem, você delegou a responsabilidade para os outros e tá certo. É isso que a gente espera de uma postura produtiva. Delegue as responsabilidades que não são suas. Então, não tome decisões que não estão na alçada de vocês, mas tome as decisões que estão. Esse é o ponto. Né? Olha, eu tô com um problema aqui, quem que resolve aí pra mim? Entendeu? Eu tô parado, eu estou esperando, eu vou fazer outra coisa. Por quê? Porque às vezes o teu problema é um problema do tipo urgente pra você, mas não é um problema importante pro contexto. Então essa pessoa vai agendar contigo uma hora pra ver depois. Perfeitamente aceitável. Perfeitamente aceitável, porque a gente tem que ver o contexto, né, do resultado. E aí tu vai fazer outra coisa. Tá? Então, de novo, o item C é aquele item que se você... É legal fazer. Pô, é legal ter esse controle, olha que bonitinho, é legal, né? Que bacana, que organizadinho. Mas se não fizer, não tem problema. Não tem problema, tá? Então não faz diferença. E o item D é aquele item que pode ser delegado. Tudo que você pode delegar. Não quer dizer que você vai delegar. Né? Mas o que a regra de ouro aqui diz: delegue tudo o que você puder. Quanto mais coisa você delegar, mais tempo sobra para você resolver os itens A da sua vida, do seu trabalho. Quanto mais itens A você fizer, mais resultado você está trazendo. Vocês sabem, gente, qual é a métrica mais importante? Eu já falei isso para vocês várias vezes, né? Mas qual é a métrica mais importante de qualquer profissão, de qualquer área, de qualquer coisa? Resultado. Não me importa eficiência, não me importa retrabalho, não me importa a acurácia de estimativa, não me importa a LTV, CAC. O que importa é resultado. Eu estou pegando várias áreas aqui, vendas, e-commerce, desenvolvimento, qualquer coisa. O que importa é resultado. Me diz quanto que está sobrando no final do mês, e aí a gente conversa se está mal feito ou se está bem feito. Não adianta a gente ter um processo super lindo e não sobrar dinheiro. Não adianta vocês terem uma vida organizada pra caralho e gastar 6 e ganhar 5. Não adianta. O que importa é resultado. Então é isso que a gente tem que ter em mente. É muito legal ser organizado, é muito legal ter tudo sob controle, mas se precisar fazer no modo Rambo,
Mesmo assim, conseguir matar todo mundo e ir lá resgatar a princesa, brother, faz. Faz. Entendeu? Se precisar ser no modo Rambo, faz. Porque o resultado justifica a falta de organização. Tá? A falta de organização que eu digo falta de processo. Então delegue tudo que não for preciso. Tá? Delegue. É claro que isso não justifica todo mundo fazer o samba do crioulo doido, né? Fazer aquela bagunça, porque não é o caso. Mas, o que eu tô dizendo pra vocês, em alguns casos, se o resultado for maior, ou se o que a gente vai fazer não gerar resultado, joga fora. Tô fazendo um negócio que não tem ponto, não tem sentido. Joga fora. Joga fora, delega e a gente segue a vida. O último é o E, que também casa a letrinha. Lembra que é ABCDE, né? E a gente já falou alguma coisa parecida sobre isso no método de Eisenhower. A letra E do ABCDE é elimine, tá? E o que é eliminar? Alguma coisa que você tipo, viu que mesmo delegando para alguém não faz diferença, é porque não precisa ser feito, tá? Então o item que tiver a letra E é o item que você não precisa fazer mais, tá? Elimine da sua lista para sempre. É algo que já teve importância para você. É algo que você está acostumado a fazer. Não, mas é que lá na outra empresa eu fazia sempre isso. Não, por exemplo, porque aqui, na época que tinha o fulano, eu fazia dessa forma. Não, mas na época que eu tava na barriga da minha mãe, eu costumava comer pelo umbigo. Cara, foda-se. Tudo muda. Tá? Então, cada minuto gasta uma tarefa e não tem volta. É tempo jogado no lixo. A gente só tem 24 horas. Todo mundo aqui tem as mesmas 24 horas no dia. Todos nós. Eu tenho as mesmas 24 horas no dia do que o Jeff Bezos. O filho da puta é trilionário. Amo ele, entendeu? Um dia ainda vou ser sócio da Amazon. Vocês vão ver. Vou comprar muitas ações da Amazon um dia ainda. Né? E eu quando falo filho da puta é nesse sentido, tipo o cara lá da ESPN que fala Lady Gaga, você é ridícula, né? Nesse sentido, pô, o bicho é foda. Entendeu? Como é que ele produz tanto nessas 24 horas? Exatamente isso que eu tô perseguindo. Eu quero produzir a mesma coisa. E assim, eu tenho certeza que ele descansa mais do que eu. Ele vai na academia mais do que eu. Ele faz atividade física mais do que eu. Ele consegue. Eu vou conseguir. Ele dorme as horas por dia que precisa dormir mais do que eu. Vocês entendem? Então a gente tem que parar de mirar o que a gente não consegue fazer, ou até às vezes demonizar o que a gente não consegue fazer. E se quiser perseguir algo assim, vamos perseguir. Né? Então é o que eu tenho tentado fazer com muito sucesso. Pra falar bem a verdade, eu vivia no modo Rambo antes. Eu posso dizer pra vocês que até o ano passado eu sempre tive um grau de organização muito bom, mas em geral era péssimo. Olhando do ponto de vista de quem tá olhando de fora, né? Era péssimo. E eu consegui parar de gastar tempo com coisas bobas, eu consegui delegar muitas coisas que eu precisava delegar, direito, que tem que delegar direito. Né? Delegar é uma arte, tive que aprender isso tomando muita porrada. Né? E aí eu digo pra vocês isso. Reavaliem os hábitos de vocês. Não, isso aqui eu preciso fazer. Porque se eu não fizer tal coisa, eu não... Cara, será mesmo? Reavaliem, façam uma autocrítica. Tá? Isso é importante, isso é pra todo mundo pensar. E geralmente isso gera grandes discussões, mas eu não quero nem saber. Isso eu tô falando que vale pra mim, vocês têm as verdades de vocês. Mas se eu puder dar um conselho pra vocês é esse. Reavaliem todos os hábitos que vocês têm na vida de vocês, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, e verifiquem se vocês não conseguem botar uns itens D ou itens E nas vidas de vocês para seguir o baile, tentando gerar mais resultado para si, tá bom? Essa próxima parte aqui, quando eu fiz a palestra, a gente fez um exercício ao vivo, eu não vou fazer isso hoje, mas eu quero deixar para vocês fazerem. E depois, se alguém quiser compartilhar comigo, a gente pode dar uma revisada, eu posso dar uns pitacos para vocês. Mas é um exercício muito legal, tá? E ele se baseia numa premissa que é o seguinte. Todos nós, não importa a área, de programador, de CEO, de estagiário, de médico, de juiz, vendedor, não importa a área. Todos nós temos 5 a 7 áreas macro, que são as áreas que realmente dão resultado no nosso trabalho, tá? São coisas fundamentais para a gente executar o nosso trabalho. Todos nós conseguimos listar normalmente entre 5 e 7, é difícil ter menos do que 5, é muito raro ter mais do que 7, seguindo essa metodologia. Então todos nós temos entre 5 e 7
coisas, áreas da nossa profissão que a gente tem que dominar para fazer um bom trabalho. Tá? E aí ele diz aqui, né? São fundamentais para cumprir com as suas responsabilidades e dar a sua contribuição máxima. E o que significa? Pensa no corpo humano. Eu usei um exemplo aqui. O corpo humano tem muitas funções. A gente tem milhares de métodos na classe corpo. Mas o que é fundamental para você ficar vivo? Tem meia dúzia lá. Tá? O que é fundamental para você ficar vivo? Esse é o ponto. Né? Então tem medo de funções. Então pensa lá. Batimento cardíaco, frequência respiratória, sei lá, regulação de temperatura. São exemplos. Tá? Então, se a atividade cerebral, né, atividade elétrica, neuroquímica, beleza. Então, se a gente pensar até nisso, a gente consegue elencar 5 a 7 coisas fundamentais. O que acontece se uma dessas funções falhar? Você morre. Ou se você não morrer, você vai ficar vegetando. Né? Tá? Então, a ideia é que a gente faça... Eu quero que vocês pensem e escrevam depois, não é agora, né? Quando vocês receberem aqui, as 5 a 7 coisas que vocês acreditam que que fazem parte, que contribuem com o trabalho de vocês, com a boa capacidade de trabalho de vocês. Tá? Então aqui o exercício é o seguinte, ó, encontre a sua lista de responsabilidades que geram os resultados mais importantes. Depois, entre em acordo com elas sobre o seu time, acordo sobre elas com o seu time. A gente vai, depois, se vocês quiserem fazer, a gente faz uma sessão só sobre isso, para olhar as atividades. Por que entrar em acordo com o time? Porque às vezes o time tem uma percepção diferente da gente. Tá? Se eu pegar lá as responsabilidades do Thiago como vendedor, ele tem uma percepção da área dele. E eu posso ter, porque às vezes pra mim, como a pessoa que executa as coisas que ele vende, pra mim, por exemplo, pode fazer sentido que dominar a área técnica possa ser um pré-requisito. Sei lá, pra ele não. Tô dando um exemplo só, pra vocês verem que às vezes tem áreas diferentes que dependem uma da outra e o entendimento é diferente. Por isso que é importante a gente estar em acordo com o nosso time. Vou pegar o caso da Lélia, que tá aqui, fazendo o documento de requisito, fazendo análise de negócio. Ela tem todos os predicados ali necessários para entregar documentos de solução para o time desenvolver. Né? O time, claro que aqui a gente está usando um exemplo novo, mas a gente já sabe o resultado, mas de repente o time acha que não, vou usar o Matheus também, mesmo caso. O Matheus entrou agora para fazer a mesma função no lado da Icarus. Pô, o time tá vendo o que ele tá escrevendo, tá fazendo sentido pro time, porque às vezes na cabeça dele tá tudo certo. E o time, tá tudo certo? Então a gente tem que entrar em acordo se as habilidades necessárias, se essas áreas fundamentais estão fazendo sentido para quem são os nossos pares. Tá? E o caso do requisito aqui foi só para dizer 2 áreas distintas, né? Desenvolvimento e análise de negócio são coisas bem distintas. Tá? Atribua uma nota de 1 a 10 a cada uma delas. Então, primeiro exercício, listar 5 a 7 coisas. Segundo exercício, você vai se dar uma nota de 1 a 10 para cada uma delas. Sabe qual que é a métrica aqui para o resultado? É a nota mais baixa que você se der, é a tua nota, é a tua performance. A nota mais baixa que você se der é a sua performance. Sabe por quê? Porque você tem uma corrente com vários elos. Qual é a força da corrente? A força da corrente é exatamente igual à força do elo mais fraco. Não adianta eu ter todos os elos ali de aço com um elo de plástico no meio, que eu vou amarrar qualquer coisa, eu vou arrebentar aquele elo de plástico com um puxão. Então, quando você atua, pensa numa corrente, a situação, que são 5 a 7 áreas que você desempenha. Se você está falando em uma delas, você compromete todo o resultado. Pensa no corpo humano. Se eu não estiver respirando direito, o que acontece? Você não consegue nem pensar, porque falta oxigenação no cérebro, teu coração fica sobrecarregado, você fica com taquicardia, você fica com dores dores nos membros do corpo. Uma função está falhando. Eu tenho asmática aqui em casa, crônica. Entendeu? Não sei se já viram a Juliana ter um ataque de asma, é tenebrosíssimo. Sabe? Cara, falha, o bagulho falha. Ela fica totalmente desfuncional naquele momento. Daí ela usa lá a bombinha, daqui a pouco passa, ela fica mais 2 horas recuperando. Sabe? Por quê? Porque falhou uma função. E você comprometeu todo o teu rendimento. No trabalho é igual, gente. No trabalho é igual. Por isso que a gente fez esses tempos uma palestra sobre comunicação. Porque não adianta
a gente ser o melhor programador, o melhor testador, o melhor gerente de projeto, o melhor analista de requisito. Não adianta ser o melhor vendedor se a gente não comunicar. Se ninguém souber o que você está fazendo, se ninguém souber o seu problema, se ninguém souber que você estava bloqueado, se ninguém souber que você descobriu um jeito mais rápido de fazer um negócio, se ninguém souber que você está refatorando um bagulho, se ninguém souber o erro que você achou, não adianta nada. Se você não for claro, se você não for conciso, se você não for assertivo. Lembra? A gente fez o lance sobre assertividade. Se você não for assertivo, não vai resolver em lugar nenhum. Tá? Então, pensem nesses itens. Esse é o exercício que eu vou deixar para vocês fazerem. Eu tô mostrando aqui um exemplo, tô refreshando a tela aqui. Eu trouxe um exemplo de vendas. Na ocasião que eu fiz isso aqui, a gente nem pensava em ter o Thiago ainda no time, né? Então eu usei uma área que a gente não tinha na empresa. Mas assim, ó, eu listei 7 coisas aqui que um vendedor precisa ter. Tá? Vocês estão vendo a tela? Estão, né? Exemplo, beleza. Então, 7 coisas que o vendedor faz. Beleza, ele faz prospecção. Senão não vende, né? Tem que ter prospect. Ele faz relacionamento com o cliente. Ele tem que manter um relacionamento próximo. O cliente tem que confiar nele. O principal fator de fechamento de uma venda é confiança. Né? Ele tem que identificar as necessidades do cliente para vender a coisa certa. Não adianta um cara chegar na minha loja com dor nas costas e eu vender para ele uma cadeira de madeira. Tem que vender um colchão ortopédico, entendeu? Né? Ele tem que fazer uma apresentação convincente, ele tem que saber do que ele está falando. Ele tem que demonstrar segurança pro cara, o cara tem que, né, saber que a necessidade vai ser atendida. Ele tem que ter a capacidade de contornar objeções, porque o principal ponto da venda é você contornar objeções. Tá caro. Eu vou falar com a minha esposa. Não, preciso conversar com o meu sócio. Eu não tenho budget. Eu sei lá o quê. Isso aqui não me atende. O cara tem que saber contornar objeções, né? O sexto, ele tem que saber fechar a venda, que é dar o ritmo correto. E o sétimo, obter referência, para poder fazer mais vendas e diminuir o ciclo de prospecção. Beleza. Isso aqui é um exemplo de vendas. Tá? Eu tenho mais um exemplo aqui. Né? Deixa eu trocar aqui de novo. O próximo exemplo é gestão. O próximo exemplo é gestão. E daí nós estamos falando de gestão de projeto, gestão de processo, gestão de pessoas. Tá? Então, quais são as características que a gente tem na gestão? Que tem que ter as 7 características de gestão: planejamento, organização, trabalho em equipe, delegação de tarefas, consequentemente supervisão, tá? Medição de resultado e comunicação. Fale em qualquer um desses e você é um mau gestor. Não importa o quão organizado você é e se você planejou o teu ano 2021 inteirinho. Se você se comunicar mal, não serve pra nada. Tá? Se você e eu falhei absurdamente em pelo menos 4 desses até o começo desse ano. Como gestor, como líder. Então isso aqui foi o meu exercício. Esse aqui, quando eu criei essa palestra, quando eu criei esses slides, foi o meu exercício de gestor. O que eu precisava fazer? E eu me dei as notas. Em delegação de tarefas e supervisão, eu botei 2 como nota para mim original. Porque eu tava fazendo um negócio chamado delargar, não era delegar. Então eu tava delargando, faz aí, foda-se. E a pior coisa que tem, isso não é delegar. Na minha mente inexperiente era. Entende? Então assim, essas 7 coisas, por exemplo, servem para gestão. E aí, quem quiser copiar aí, o Léo, o Oscar, o Alisson, né? A Mara, copia isso aqui. Porque faz sentido. Se avaliem, se deem uma nota nessas 7 coisas. Não, aí o Alisson poderia me falar: Daniel, mas eu também programo, eu também faço code review, eu também sou líder técnico. Exato. Você tem que fazer uma coisa bem e se ajudar no outro, beleza, mas essas outras coisas que a gente ajuda não é fundamental. Qual é o teu foco? Qual é a tua tarefa A? Qual é a tua tarefa B? A gente pode falar a mesma coisa pro Léo. O Léo também tem bastante tarefa. O Léo e o Alisson estão no mesmo patamar, assim, eu diria, nas organizações, né? Cruhu e Icarus. Os dois estão com 200 coisas no colo. Então qual que é a forma de tirar as coisas do colo? É justamente entendendo quais são as tarefas A, quais são as tarefas B, quais são as tarefas C. Aí chegou, quais são as tarefas D? Cara, isso aqui não era pra eu fazer, velho. Oscar, Daniel, seja lá quem for. Seguinte, cara, essas tarefas aqui eu tô fazendo, toma, decide quem vai fazer. Você já delegou a responsabilidade. Fechou.
Ah, é pra você fazer. Ótimo, então isso aqui é pra fazer? Então isso aqui vai se tornar uma tarefa B minha, uma tarefa A minha, é isso? É isso. Fechou. Agora eu sei quais são as minhas tarefas. Mas é muito importante. E por que a gente vai entrando nesse ciclo? Porque é normal. Conforme a gente vai ficando sobrecarregado, a gente transbordar as coisas para os níveis imediatamente, hierarquicamente logo abaixo, e essas pessoas vão represando as coisas e elas vão começar a represar, e é assim que deve funcionar. O que a gente tem que fazer é organizar esse transbordo de atividades. Tá? Então, pensando aqui no que a gente tem que fazer, se eu fosse pensar no papel de gestor, são essas tarefas. Quais são as tarefas no papel de líder técnico? Se fosse colocar 7, sei lá, fazer code review, determinar arquitetura, sei lá, tem que pensar. Quais são as tarefas de um programador? Quais são as tarefas de um analista de qualidade? As 5 a 7 tarefas principais. Tem muito mais tarefas, a gente sabe disso. Mas quais são as 5 ou 7 que, se não fizer, não funciona o processo? A pessoa não entrega resultado. Então, esse é o ponto para vocês, tá? E entendam qual é o conjunto de tarefas, a lista de atividades, não a lista, mas o conjunto de skills, de habilidades que vocês têm que ter performando com notas altas para garantir que a tua performance é alta. E lembra que quando eu falo aqui de alta performance, eu não estou falando de, não, porque vocês têm que trabalhar 18 horas por dia. Isso de novo, é falha de entendimento primário. Quem acha que alta performance é trabalhar muito. Muito pelo contrário. Alta performance é entregar muito resultado com menos esforço. Tem um livro do Tim Ferriss que eu recomendo que todos vocês leiam, que chama Trabalhe 4 horas por semana. Ele não está dizendo para você trabalhar 4 horas por semana, porque isso não existe. O que ele está dizendo é, foque o seu esforço em produzir mais resultados com menos trabalho. Então, alta performance, gente, é isso. Entregar melhores resultados com menos bateção de cabeça na parede. Tá? E aí tem gente que vende o contexto. Não, porque tem que produzir muito, sim, tem que produzir muito, mas não precisa se matar para isso. Tá? Isso aqui é muito importante. Próximo slide. Estamos fechando já, tá? O próximo slide aqui fala sobre execução. A gente falou sobre um monte de teoria, a gente falou de um monte de coisinha bonitinha, né? E agora? Como é que a gente faz para fazer isso? Dani, como é que você faz? Como é que você fez para conseguir chegar nesse ponto? E assim, eu vou dizer para vocês, eu sou a prova viva disso aqui que funciona. Eu tô fazendo isso ininterruptamente desde fevereiro, e eu falei para vocês, eu dobrei a minha capacidade de entrega e passei a trabalhar pelo menos 15% a menos todo dia. Tá? E minha meta para 2021 é eu trabalhar 20% a menos ainda e entregar mais resultado. Porque é contínuo, a melhoria é sempre contínua. Tá? Então, qual que é a execução disso daqui? A execução disso daqui é, primeiro, baseado em todas as ferramentas que a gente viu, tem várias ali para vocês escolherem dar com pau, né? Planeje a sua lista de tarefas do dia. Se possível, no dia anterior ou antes de começar a primeira tarefa. Então você vai começar a trabalhar de manhã, você já foi lá na tua academia, ou já tomou teu café, ou já fez o que tinha que fazer. Vou sentar para trabalhar. Para tudo, tá? E planeje o seu dia antes de começar. O que é que eu vou fazer hoje? Não é que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer hoje? Aí bota no papel, escreve. Não, hoje eu pretendo terminar isso aqui, eu pretendo terminar isso ali, pretendo terminar aquilo ali, tá? Pra quem tá aqui, que é do Cruhu, a gente faz isso no Cruhu todo dia. Tem os daily goals lá, é uma planilhinha que a gente tem, e que todo mundo diz qual é o seu objetivo principal do dia. A gente já faz isso no Cruhu há anos. Entende? Então por que não faz na vida pessoal? Isso aqui eu peguei de um livro do Brian Tracy chamado Eat That Frog, né? Que em português Comece pelo mais difícil. E o cara diz isso lá. Então, planeje o seu dia antes de começar. Se você não tem insumos para planejar inteiro, escolha aquela uma coisa que você vai fazer que você vai terminar o dia dizendo assim, porra, matei essa pendência, cara. Fiz tal coisa, meu dia foi válido. Porque tem que ter aquela uma coisa todo dia que você faz e que você fala, pô, hoje o dia foi bom. Hoje eu ganhei o dia de trabalho, entendeu? Bem ganhado.
né? E aí, quando você fizer essa lista, priorize a lista corretamente baseado nas ferramentas que a gente apresentou ou nas ferramentas que vocês podem conhecer, tá? Em relação ao primeiro item, eu, Daniel, eu toda noite, antes de dormir, não é quando acaba meu dia de trabalho, é depois que eu já jantei, depois que eu já tô um pouco mais tranquilo, tá? Depois que tá todo mundo dormindo, não tem incomodação, eu planejo o meu dia seguinte sempre na noite anterior. Então eu chego aqui antes de dormir, perco 15 minutos, às vezes 20, e planejo o meu dia seguinte todo. Sendo que no domingo eu faço um macro planejamento da semana já. Eu já boto no meu gestor de tarefas aqui as tarefinhas com os dias certos que eu vou fazer tal coisa. E aí todo dia eu vou fazendo o quê? Eu vou mexendo nas prioridades. Eu vou fazendo a procrastinação criativa. Tá? De verdade, eu faço isso todos os dias, o tempo todo. O Todoist fica aberto na minha tela aqui o tempo todo. Eu fico olhando a lista o tempo todo pra saber. Cara, já passou, já é 12:30. Puta, isso aqui eu não vou fazer hoje, isso aqui eu vou passar pra amanhã. Eu vou lá na hora e mudo pra amanhã. Uma tarefa que é item B ou item C na minha lista. Tá? Então, o terceiro item é, né? Se possível, se prepare na lista na noite anterior. E tem um motivo também psicológico pra isso. Quando você organiza alguma coisa e você vai dormir, o teu cérebro, o teu subconsciente vai estar trabalhando nisso. De manhã, é possível que você chegue com algumas soluções que você não tinha pensado, ou até uma forma de organizar melhor, porque o nosso cérebro fica trabalhando. Para quem é programador, eu duvido que vocês nunca passaram pela sensação de acordar porque sonharam com a solução de um código que vocês estavam fazendo antes de dormir. Ou estavam tomando banho, estavam jantando e pensaram, puta, já sei como resolver aquele negócio. Todos nós já passamos por isso. Porque quando a gente para uma tarefa no meio, o nosso cérebro fica trabalhando nela no subconsciente. Então, planejar as atividades no dia anterior te ajuda a manter isso fresco para você ir, de repente, pensando em background aí, entendeu? No processo em background, né? Para vocês poderem produzir melhor e poder organizar melhor as coisas. Então, com frequência de manhã eu começo o dia e eu já dou uma reorganizadinha também, porque eu tive ideias quando eu acordei. Tá? Isso é resultado do nosso cérebro ficar trabalhando no subconsciente. Existe uma métrica, tá? O cara fez uma pesquisa lá, o Brian Tracy lá fez uma pesquisa e ele descobriu o seguinte, que 10 a 12 minutos de planejamento bem feitos durante o dia, bem feito, aquele planejamento que você para, pensa, prioriza, avalia as consequências, ordena e adequa. Planejamento bem feito. Então, entre 10 e 12 minutos por dia de planejamento te darão 2 horas a mais de resultado. Como assim, Daniel? Você vai deixar de perder 2 horas durante o dia, no teu dia normal. Ou seja, você vai poder ter 2 horas a mais para produzir se você planejar corretamente o teu dia entre 10 e 12 minutos. Tá? Essa é uma média que eu posso afirmar para vocês na prática que funciona. Eu posso afirmar na prática que funciona. Então, 10 a 12 minutos diários de planejamento bem feito vão te dar até 2 horas no dia seguinte. 2 horas a mais de tempo que você vai descobrir que você vai fazer coisas mais rápido. Você vai descobrir que você não precisava fazer certas coisas. Então sobra mais tempo. Vai te dar 2 horas a mais de produtividade. Resumindo, você vai entregar mais resultado no mesmo tempo. Tá? E aí, a dica que eu uso para programação, isso aqui eu já falei 2.000 vezes nesse tempo todo de Icarus. Eu uso esse mesmo método de planejamento dentro de cada tarefa. Eu não pego só minha lista de tarefas e faço isso no dia. Quando eu vou começar uma atividade, e eu já falei isso para vocês em questão do desenvolvimento muitas e muitas vezes, quando eu vou começar uma atividade, eu planejo a atividade. Eu não começo a programar nunca nada direto, sai fazendo. Nunca, jamais. Mas há 20 anos eu não faço isso. Entende? Então eu sento, eu abro, eu pego o que tem para fazer, se é que tem um requisito, se é que tem para ler, ou se tem um bug para resolver, se tem uma coisa para pesquisar, eu sento e planejo minha atividade. Normalmente eu abro aqui o próprio DE e eu começo a escrever em português, /, buscar usuários, né, enter, /, né, com um comentário. Verificar quem está com tal condição, beleza. Iterar, verificar o que fazer, somar, criar aqui um acumulador para somar tal coisa, exportar esse dado num JSON. Bom, eu escrevi a estrutura
do meu método já, de antemão, com 5 minutos de tarefa. O que acontece quando eu faço isso? Eu já sei onde é que eu vou possivelmente ter um problema. Eu já prevejo problemas que eu não tinha previsto quando eu fiz o poker, quando eu fiz a estimativa. Porque quando você começa a pensar na solução, você está indo dentro do problema. Ali nessa hora eu vou atrás, eu vou entrar nos códigos, eu vou olhar, eu vou verificar se aquele servicezinho está trazendo, se tem a flag de ordenação que eu preciso, tá? Então, o que acontece? Nessa hora eu já antevejo 3/4 do problema que eu só ia perceber depois que eu já tivesse programado 2 horas. Entende? Então eu recomendo para todos vocês isso. Planejem a sua atividade antes de começar. Percam 10 minutos, 15 minutos, meia hora se for preciso, antes de começar uma atividade. Para quebrar ela em partes, para já antever problemas. E daí o que eu faço? Eu já aproveito e reestimo a atividade nessa hora que eu faço isso. Porque agora eu já sei os bloquinhos menores, eu consigo medir os bloquinhos menores. Eu falo assim, cara, ó, minha estimativa é terminar isso aqui então é depois de amanhã. Então eu já seto o meu objetivo daquele dia nessa tarefa. Entendeu? Dentro dos objetivos do código eu já consigo ali dentro priorizar A, B, C, D, E, não sei o que eu tenho que fazer hoje, porque senão amanhã eu não vou conseguir fazer. O que eu preciso colocar? Não, eu preciso arrumar o service antes, porque não adianta programar aqui e o service não está pronto. Então arrumar o service vira uma tarefa A. Não, mas é que eu não preciso fazer, eu posso pedir para alguém arrumar. Virou uma tarefa D, delega. Pau. Vocês entendem? Tudo na nossa vida é organizável, é priorizável, é delegável, é eliminável. Vocês estão entendendo? Durante as tarefas locais, durante a nossa atividade do dia a dia. Tá? Ah, sei lá, vamos falar de teste. Poxa, eu vou fazer o teste aqui, deixa eu ver o script. Deixa eu dar uma lida no script antes para verificar se eu entendi o conceito antes de sair mexendo. Deixa eu agora baixar as branches, deixa eu ver se tá tudo certo. Deixa eu ver se o PR já foi aprovado. Sei lá. Aí você faz a tua lista antes de começar. Você planeja a tua atividade, falando de teste. Vou escrever um documento de requisito. Tá, eu já tenho um entendimento do que eu vou escrever. Eu já sei qual é a dor que eu vou atender com essa tela. Ah, o cara precisa fazer um cadastro do cartão para que ele possa ver o saldo. Beleza. Eu já sei o que é que tem que ter no saldo. Se o saldo é só o saldo pontual, se é um extrato, na verdade. Será que o cliente não pediu o saldo, mas ele queria falar extrato? Deixa eu olhar minhas anotações. Planeja. Porque na hora que você for começar a escrever, eu estou usando o exemplo aqui do Brakov, aqui, né, que o Matheus tá fazendo. Inclusive, já foi resolvido isso, né? Não, resolvido. É um exemplo hipotético que eu estou falando do requisito que ele já fez, né? Mas, hipoteticamente, ele poderia planejar esse documento de requisito. Bom, agora que eu sei que eu tenho que escrever, eu sei mais ou menos o tamanho que vai dar esse documento, eu sei quando é que eu pretendo terminar, eu sei que perguntas eu tenho que fazer para cliente. Antes de escrever, eu já vou fazer certas perguntas. Por quê? Porque se ela responder isso aqui desse jeito, eu vou mudar aqui o começo dessa tela, então. Se ela responder de outro jeito, eu vou ter que mudar a forma do exportar para PDF, sei lá, entendeu? Lembra do jogo de xadrez? Se as peças pretas fizerem tal movimento, como é que eu vou responder? Esse é o ponto. Planejamento, tá? Você quer ficar bom no xadrez? Vire um bom planejador e vai ser difícil alguém ganhar de você em xadrez. É sério. É sério. Vire um bom planejador, vocês vão poder jogar xadrez muito bem. Um bom planejador e um bom e ter uma boa antevisão de próximos passos. Criar análise combinatória. É isso. Tá? E o que a gente faz no nosso trabalho de desenvolvimento, de análise de requisito, de teste, nada mais é do que prever uma porção de combinações possíveis em cenários distintos e programar e garantir que nós estamos cobrindo todas as arestas, que nós estamos cobrindo todos os buracos. É o que a gente faz aqui no nosso trabalho. Entendeu? Quando a Fê vai fazer lá um ticket de suporte, quando ela vai atender lá no Customer Success algum cliente com alguma objeção, ela tem que saber, peraí, eu vou falar isso pro cara, mas o cara vai fazer tal coisa. Daí o que eu vou falar? O que eu vou ter levantado? Qual vai ser o contraponto que eu vou dar? A evidência. Pra dizer pro cara que o problema dele de suporte é burrice, não é, sabe? Não é bug. Sei lá. A gente tem que antever isso o tempo todo. Tá bom? Então, esse aqui é o métodozinho básico para vocês começarem a fazer. Lembra aquele negócio? Primeiro slide. Qual é o primeiro passo que eu posso dar? Qual é o primeiro passo que eu posso dar agora que vai mudar a minha performance para 2021? Que eu vou chegar lá no final de 2021 e vou dizer, caraca, olha como eu evoluí. Olha quanta coisa eu fiz esse ano.
seja de aprendizado, de entrega, de projeto pessoal, de qualquer coisa. Qual é o primeiro passo? Então, se vocês estão com dificuldade de tomar o primeiro passo é a decisão, tá? Qual é a decisão que nós vamos tomar? O segundo passo. Depois que você tomou a decisão, beleza. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é planeje, comece a planejar suas tarefas. Mas eu não sei como. Então, tem esse material de referência com vocês usem, né, à medida que vocês forem. Lembre-se que vocês não vão virar isso aqui do dia para noite. Vocês vão conquistar isso através de hábito. Os 3Ds. Lembra dos 3Ds lá do começo da apresentação? Né? A decisão, a disciplina e a determinação. Então vocês vão ter que ter agora, depois de tomar a decisão, vocês vão ter que ter a disciplina de fazer isso todo dia. Marca um lembrete no celular, bota um alarme. Bota um lembrete no negócio de notas aqui do Keep, no e-mail. Bota na sua agenda. Tem gente que funciona muito bem com a agenda. Né? Tem gente que funciona muito bem com a agenda do calendário mesmo. Coloca ali as tarefas que estão fazendo no dia. Eu comecei por esse cenário, na verdade. Eu usava a minha agenda pessoal e eu botava tudo que eu ia fazer no dia na agenda. Eu descobri que não era uma boa depois, porque eu tava me prendendo naqueles horários e eu acabava me limitando. Mas tem gente que funciona bem assim. Tá? A dica aqui é que cada minuto gasto em planejamento economiza em média 10 minutos na execução. Tá? É diferente daquele outro negócio. Assim, ó, a gente falou lá que 10 ou 12 minutos planejados vão te dar mais ou menos 2 horas no dia. Tá certo. Né? Mas pensa em cada minuto que você gastou planejando uma tarefa. Cada minuto vai te dar mais ou menos 10 minutos a menos economizados na média da execução da sua tarefa. Aí a gente tem aqui uma regrinha para desempate. A regrinha para desempate é o seguinte. Se você tiver que escolher entre duas tarefas, faça a primeira maior. Faça a primeira maior. Você tem duas tarefas que são A1. Por algum motivo, as duas tarefas é aquele dilema do trem, né? Tem uma criança no trem que você conhece amarrada num trilho e tem 6 adultos amarrados no outro. Você tem que escolher qual chave. Essas coisas idiota que não servem pra nada, né? Que não tem nenhum ponto pra escolher. Mas assim, ó, você tem duas escolhas pra fazer. Você tem duas tarefas pra executar. Você não sabe qual delas você tem que fazer primeiro, porque elas têm igual importância e urgência. Comece pela maior. É a regra de desempate de ouro. Tá? De onde veio isso? Lá do Brian Tracy, do livro lá, começa pelo mais difícil, né? Em inglês é With That Frog. Então, por que chama With That Frog? Porque ele faz uma analogia com engolir um sapo. Ele faz a analogia que diz o seguinte: as suas tarefas no dia é um monte de sapo que você tem para engolir. Então, já que você vai ter que engolir um sapo, ou alguns, faz o seguinte: começa primeiro pelo mais feio. Começa pelo maior. Sabe por quê? Porque se você tiver que engolir esse sapo feio, gordo, entendeu? Pelo menos você já vai ter passado pelo pior ponto do seu dia, logo de cara. Então tudo que vier depois vai ser mais fácil. Também é uma questão neurocientífica. Então sempre quando você tiver duas tarefas aí que você precisa fazer, faz a maior. Se elas tiverem igual importância, faz a maior primeiro. Engole o sapo mais feio primeiro. Tá? Essa é a regra de ouro que ele dá. Engole o sapo mais feio primeiro. E daí tem a segunda questão, que é um complemento da primeira, que é o seguinte: se você precisar mesmo resolver um negócio, não adianta ficar parado olhando para a tarefa. Porque isso é a procrastinação pior que existe. Assim, eu vou ter que fazer aquilo lá. Vou lá, hein? Vou lá, né? Vou lavar aquela louça lá. Vou lá lavar aquela louça, hein? Tá, mas eu vou lá lavar aquela louça, hein? Vou lá. Cara, não vai ajudar nada ficar olhando pra pia. Vai lá e lava a porra da louça. Tem que fazer, engole logo esse sapo feio. Entendem? Então essa é a regra, tá? Então isso vai ajudar vocês a tomar essa decisão diária. Pô, vou fazer, tem que fazer. Pra mim, Daniel, esse foi o mais difícil. Concluir as tarefas.
fazer. Eu sempre tive muita iniciativa, eu sempre fui muito ágil em fazer as coisas começarem, dar andamento, e aí eu tinha um problema. O Oscar fala bastante sobre esse termo. Eu tinha um problema grave de acabativa. Eu tinha muita iniciativa e pouca acabativa, né? E aí ficava um sapão lá engordando, enfeiando lá enquanto eu tinha que terminar. Ficava pendente na minha lista. Eu não terminava algumas coisas. Por quê? Porque era muito mais legal pra mim criar algoritmo, criar lá estrutura. É aquele negócio da tarefa que é muito legal fazer, só que não tem resultado. Lembra das tarefas A, B, C, D, E lá? Lembra, né, das atividades, o que você tem que deixar pra depois ou não, o que você prioriza? São tarefas que eram muito legais de ser feitas, mas que eu não precisava fazer. Que eu tinha que terminar a tarefa que eu tinha começado, em vez de ficar fazendo um monte de perfumaria. Então, pra mim, pra mim, Daniel, dividindo a minha experiência com vocês, o mais difícil foi ter que encarar aquelas tarefas que eu sei que estavam lá, que eu tinha que botar a mão na massa. Mas é que eu já fiz 80%. Foda-se. Não entregou. Você não entregou o que faltava. Não tá pronto para um cara assumir. Você não escreveu documentação, não tá pronto. Você não escreveu o README, não tá pronto para alguém pegar. Tu vai ter que parar um tempo e conversar com alguém. Você não terminou a sua parte. Entendem? Então esse é o ponto. Para mim foi a grande dificuldade que eu tive. Eu tive que trabalhar os meus hábitos. Eu tive que trocar alguns vícios negativos por vícios positivos. Como eu falei lá no começo. Lembra? Gatilho, ação, recompensa, né? Eu tive que trocar vários gatilhos para me dar uma recompensa diferente, para que eu conseguisse parar de ser o cara que nunca terminava nada. Ou que terminava só o que era legal. Tá? Então fica aqui a dica para vocês de você não tem nada a ganhar se você ficar sentado olhando o sapo crescer. Tá? E aí o final aqui da apresentação, o conceito final é que assim, ó, o mau desempenho leva à procrastinação. Tá? A procrastinação negativa, aquela procrastinação ruim. Porque vale lembrar que a gente procrastina. Todo mundo procrastina, todo mundo vai sempre procrastinar. Isso não vai mudar nunca. Só que a gente tem o poder da gente resolver o que nós vamos procrastinar. E isso dá pra gente uma habilidade enorme de conseguir resolver mais problemas e entregar mais resultados. Tá? Aí eu deixei a musiquinha lá do Roberto Carlos, né? Acho que é do Roberto Carlos, daqui pra frente, né? E aí a pergunta que eu deixo pra vocês pensarem e responderem. Qual habilidade daquelas 5 a 7 que a gente falou, ou até alguma outra que vocês podem ver de um ponto de vista pessoal, qual é a habilidade que eu preciso desenvolver e realizar bem essa habilidade para que isso possa exercer um grande impacto na minha carreira? Essa pergunta eu quero deixar para vocês aqui como encerramento, para que vocês possam. Qual é a habilidade hoje que vocês têm que desenvolver, que vai dar um grande salto na forma que vocês entregam seus resultados, na forma que as pessoas percebem o trabalho de vocês, porque é muito importante. Tá? O que você pode mudar daqui para frente, dando aqueles passos? Qual é o primeiro passo que você vai dar? Qual é o segundo passo que você vai dar? Né? Então, qual é a habilidade, aquela única habilidade, a primeira, não a única, mas a primeira. Qual é a primeira característica da sua habilidade que você vai querer desenvolver agora? A hora que você decidir isso, qual é o primeiro passo que você vai dar para fazer essa mudança acontecer? E daí, finalmente minha dica, tome uma decisão hoje com relação a isso. Pensem e tomem uma decisão hoje. Mas toma essa decisão e não olhe mais para trás. Eu vou começar a fazer sei lá o quê. Eu vou começar a treinar datilografia 15 minutos antes de começar a trabalhar para ver se eu digito mais rápido e produzo mais. Sei lá. Acabei de inventar isso. Tá bom. Toma essa decisão e persiga a disciplina de fazer. Tá? E aí você vai dizer assim, Dani, mas essa aqui que era? Sexta-feira eu furei. É que nem negócio de dieta, é que nem negócio de academia. Um dia você fura e a gente é tomado por um sentimento de ineficácia, por um sentimento de impotência, e o nosso cérebro sabota a gente. O nosso cérebro fala assim, cara, você já falhou. Porra, perdi pra batata frita, né? Perdi pra cama, perdi pro travesseiro. Não, esquece isso. Você perdeu uma vez, mas você ganhou 18 antes. Amanhã você volta ao normal, cara. Amanhã você começa de novo. Falhar não tem problema. O problema é desistir. Vocês entendem? Então eu falhei várias vezes no meu controle de atividade, desde que eu comecei a fazer.
Eu falhei muitas vezes no planejamento, eu falhei na execução, eu falhei em delegar coisas, eu falhei em supervisionar coisas, eu falhei naqueles tópicos, quando eu identifiquei que eu tava com notas muito baixas nos meus tópicos, eu falhei pra caceta ainda até melhorar. Eu falho até hoje. Tem coisa ali na minha lista que tá com nota 5 ainda. Porque eu faço, cada mês eu faço eu mesmo uma revisão dos meus, do que eu preciso mexer pra tá melhorando. Eu peguei a disciplina de fazer isso, de me reavaliar. Eu tenho coisa que eu tô com nota 5 ainda na minha lista. Sabe, se alguém te der nota 10 em tudo, poxa, parabéns, hein? Né? Mas a questão é decisão, disciplina, e aí o terceiro, que é a determinação. Não deixe o sentimento de falha, o sentimento de fracasso tomar conta de vocês para que vocês desistam de alguma coisa. As falhas vão haver, nós somos seres falhos, tá? Mas, dito isso falhou hoje, não tem problema, amanhã começa de novo. Perdeu a dieta, não tem problema, cara, começa de novo. Perdeu a academia, não tem problema, segunda-feira você vai. Ah, mas no fim de ano eu vou engordar, daí em janeiro eu vou perder todo aquele progresso que eu tive, que eu engordei 2 quilos nas festas de fim de ano. Cara, foda-se, em janeiro você começa de novo, não tem problema. Tá? Então isso vale pro trabalho, isso vale pra vida pessoal, vale pras relações, vale pra tudo. Gente, obrigado. Foram 2 horas. É pra variar, né? Eu falei isso outro dia no negócio do Git. Eu não consigo fazer um negócio com menos de 2 horas, não adianta. Mas eu fico feliz que vocês todos ficaram aí atentos, espero ter contribuído com isso. Isso aqui foi o meu grande aprendizado de 2020, do ponto de vista de habilidades, de soft skills, né? Foi o ponto que eu consegui evoluir efetivamente. Né? Então fico feliz de poder dividir um pouquinho disso com vocês. Beleza, meus amigos? Valeu aí. Muito legal. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigada. Imagina. Valeu, Dani. Valeu.